Que eu
Jesus por esse amor. Aleluia. Deus, a coisa mais aquilo que não de jeito nenhum, Senhor Deus, pode deixar de acontecer aqui, pode deixar de ter neste lugar, é a tua presença, Senhor. O que nós almejamos neste momento é a tua presença, Senhor. Esse culto não tem sentido se a tua presença não está no nosso meio. É algo mais indispensável na nossa vida, não apenas neste lugar, mas todos os dias da nossa vida, é a tua presença, porque tu és a estrela verdadeiramente deste lugar. Se a tua presença está conosco, então libera a tua unção, Senhor, libera o teu poder, Senhor, que todos te vejam, que todos te ouçam, que todos sejam tocados por ti, e que todos recebam do Senhor nesta manhã algo que o Senhor separou para nos entregar. Que haja agora neste momento, Senhor Deus, como um canal ligado no trono da graça, para que todo o alimento que precisamos desta manhã seja liberado do teu trono, direto para este lugar, e que todos saiam daqui, Senhor, edificado não pelo pregador, mas pela presença poderosa do Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Nesta manhã nós vamos ser ministrados pela palavra do Senhor, mais uma vez, e pelas misericórdias do Senhor por mim. E hoje nós vamos falar sobre herdeiro da abundância de Deus e cooperador juntamente com Ele. Então, juntamente com Cristo, né? Está ali o tema. Então, herdeiros da abundância de Deus e cooperadores juntamente com Cristo. Eu sei que você é, mas eu queria que você afirmasse isso, dizendo que verdadeiramente, você é um herdeiro da abundância de Deus. Diga um amém, pelo menos, porque você está afirmando e confirmando isso no reino espiritual. Eu vou perguntar de novo, vocês não entenderam? Vocês verdadeiramente são herdeiros da abundância de Deus? Então vocês devem ser cooperador juntamente com Cristo, amém? Nós vamos ler um texto bem longo agora, mas eu queria ler esse texto, que é uma história verídica, que aconteceu na época, e que nós vamos trazer essa história para o nosso contexto. Nunca se canse em estar lendo a palavra, em estar ouvindo a palavra, em estar sendo ministro. Nunca se canse. Olha, venha se cansar de qualquer coisa, mas de ouvir a palavra de Deus, nunca. Então, nós vamos agora, neste momento, nós vamos ler essa história que aconteceu, e Deus quer falar através dessa história, porque o Deus não mudou, né? Ele é o mesmo, Ele está aqui nesta manhã, para dizer que com a mesma intensidade e poder que operou no passado, Ele quer operar hoje, na tua vida, e o dia de amanhã ainda, Ele quer fazer isso. E nós vamos ler o texto, que está em 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 11, para a gente entender o texto e o contexto dessa história. Nós vamos ler, se você quiser acompanhar aqui no telão, não tem problema nenhum, a minha versão é revista e atualizada, né, de João Almeida, mas eu vou ler aqui esse texto aqui. Então, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 até o 11, presta atenção, gente, fique ligado nessa história, entenda essa história. Se você entender essa história, você vai entender o propósito, a unção, o poder de Deus na sua vida, amém? Vamos lá, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos círios. E tendo chegado à entrada do arraial,
eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram ao porteiro da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, as tendas e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova e no interior da casa do rei. Amém? Deixa eu falar um pouco do que estava acontecendo aqui, porque essa situação aqui, que a gente, talvez, alguns aqui não lembram dessa história, mas é o seguinte: os sírios, se levantaram, o exército dos sírios se levantaram, um exército muito forte, poderoso, muito mais, 3 vezes mais do que o exército de Israel, e atacaram Israel, quer dizer, se prepararam para atacar Israel. Agora, qual foi a estratégia que eles usaram? Eles ficaram próximo, acamparam próximo, todo o exército de Israel. Israel estava sobre a proteção das suas muralhas, não é? E ali eles não podiam sair. E o que é que eles fizeram? Olha, normalmente quando eles usam essa estratégia, a água que entra na cidade de Israel, automaticamente ela foi fechada, bloqueada lá fora da cidade, para que não tivesse também água. Como eles não podiam sair da cidade para comprar alimento, não é, para suprir a cidade, vocês lembram do que aconteceu na época que houve greve dos carreteiros, a situação como ficou, não é? Isso aí não é nem um pouquinho do que aconteceu ali. E ali eles ficaram, e foi passando os dias, semanas e meses. E qual era a estratégia do inimigo? Ele se render e se entregar sem precisar guerra. Por quê? Ou eles se entregavam ou morriam de fome, não tinha como sair. Se eles saíssem, eles morriam, porque o exército era grande e estava bem armado. E agora, existia alguns leprosos, porque os leprosos, eles não podiam estar na cidade, normalmente eles moravam fora da cidade, no leprosário, e eles estavam fora da cidade. E a situação deles era pior ainda, totalmente, não é, ali vulnerável ao ataque do inimigo. Mas observe que a situação chegou num caos, eles não tinham mais alimentos. Para você ter uma ideia, uma cabeça de jumento valia como se fosse um salário mínimo. Imagina você pegar o seu salário e dar numa cabeça de jumento para não morrer de fome. E essa era uma situação, mais ou menos, que estava acontecendo. E a situação não tinha escape, a situação era para morte, era para entrega, se ele não quisesse morrer. E aí os sírios iam invadir Israel. Se vocês observar, desde o princípio, sempre houve levantes para acabar com o povo de Deus. Israel é o povo de Deus, Israel somos nós. Sempre o inimigo se levanta para tentar matar os judeus, não é? O povo de Israel, e nós fazemos parte desse povo, não é? Porque somos o povo de Deus. E aí, interessante que eles não sabiam o que fazer. Agora, por que chegou nessa situação? Gente, muitas vezes a gente não entende, mas às vezes Deus permite uma situação dessa, para nos impactar a respeito do projeto dele para nossas vidas. A respeito, por quê? Porque avivamento, gente, é o que nós desejamos e almejamos, mas quando vivemos na zona de conforto, nós nem buscamos. E às vezes Deus permite uma perseguição, uma guerra, um problema, para poder
entendermos e sermos preparados, porque aí a gente começa a orar mais, a gente começa a buscar mais, e foi o que eles fizeram. Eles buscaram, não é, o profeta da época, e o profeta chega lá, e diz o seguinte: olha, a palavra do Senhor é o seguinte, se a gente ler todo o texto, tá? Porque eu estou resumindo aqui. Haverá esses dias abundância de viveres aqui. Alguns riram, inclusive um dos chefes principais, mas ele ainda trouxe outra palavra: você vai ver, mas não vai usufruir. Gente, ou você crê no Deus que você serve, ou você se submete ao Deus que você serve, ou você conhece o seu projeto, o seu propósito, a sua vontade, ou você vai desfalecer. Porque o propósito de Deus não foi trazer você para aqui para ser cidadão deste mundo. Você é peregrino, você é passageiro. Deus te chamou para ser cidadão do céu. E aí, eles, na verdade, esqueceram do Senhor, mesmo tendo um profeta, não é? E aí o profeta chega e traz o alerta. E ali, o rei tomou posse. E isso acontece. Como foi que aconteceu? Com aqueles homens que ninguém dava valor. Aqueles leprosos, que a situação dele era pior do que todos, porque além de passar pela mesma situação, eles eram leprosos. A lepra na época, gente, ela era conhecida como um pecado, e a lepra também era uma doença que separava o ser humano, aquela pessoa, do convívio da sociedade e do convívio da família. Então, por isso que eles ficavam fora da cidade. Observe que eles não tinham mais o que fazer, e eles fazem o que? Se a gente ficar aqui, vai morrer de todo jeito. Se a gente entrar na cidade, a situação lá é igual aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá onde tem comida, onde tem alimento, onde tem socorro. Chega lá, a gente faz um apelo. Se eles nos der, vai ser bom, vai ser glória a Deus. Mas se eles não der, vai morrer de todo jeito, não é? Então vamos lá, vamos. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Deus não depende do teu braço nem da tua força para cumprir uma promessa na tua vida. Deus depende de um posicionamento de cada um de nós para cumprir o que Ele prometeu. O próprio Deus, Ele é o general dos exércitos de Israel. O próprio Deus vai lá e cria uma estratégia. Gente, o inimigo pode usar alguma estratégia, mas estratégias de vitória só quem tem é Deus. E o inimigo estava lá armando sua estratégia toda, estava dando certo, mas... gente, chega o Senhor e prepara a sua estratégia. O povo entendeu, não é? Que tinha que buscar mesmo ao Senhor. E Deus vai lá e faz eles escutar, porque isso estava acontecendo no reino espiritual. Ei, no reino espiritual há uma batalha. Há uma batalha, gente, uma batalha espiritual. E é no reino espiritual onde é liberado as bênçãos, a vitória para chegar na vida terrena, no mundo terreno. E no reino espiritual, Deus fez eles escutar o que o exército do Senhor estava fazendo. Eles escutaram barulhos de grande cavalaria. E eles deduziram, diante desse barulho todo, talvez corneta, barulho de cavalo, era o que eles escutaram assim: olha, ele deve ter contratado ou chamado outras nações. Foi assim que eles falaram. E agora, vamos fugir para salvar a nossa vida. Só saíram com a roupa do couro, gente. E foram embora, deixaram todas as riquezas que ele tinha ali no arraial, comida, riqueza, agora em abundância. Vocês sabiam que Deus tem essa abundância? Não é apenas na vida terrena não, porque nós não devemos buscar a Deus por causa dessas coisas. Nós devemos buscar a Deus por quem Ele é nas nossas vidas. Ele é o nosso provedor. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que nos criou com um propósito. E esse propósito, gente, vai além do que você deseja. Porque os pensamentos dele ao nosso respeito é bem melhor do que os seus pensamentos, não é? E a gente sabe que eles fugiram, e os leprosos chegaram lá. O que foi que os leprosos fizeram? Chegaram lá e encontraram o arraial sem ninguém, riqueza, ouro, comida. E eles fizeram o quê? Olha, é muita coisa, vamos esconder aqui alguns. E levaram para algum lugar e saíram escondendo, mas era muito, não dava não. A cidade de Israel toda ainda era muito para a cidade de Israel, mas olha a abundância que tinha ali, gente. Olha a abundância que tinha ali. Sabe o que aconteceu? Eles, depois de se fartarem, comerem insuficientes, eles disseram assim: olha, não é certo isso. A gente vai ser culpado se a gente não anunciar as boas novas.
E aí eles correm lá e anunciam as boas novas. E ele grita no portão porque ele não podia entrar. E ele grita lá do portão: ei, o porteiro, olha, a abundância de viveres, a abundância de tudo, de alimento, de ouro, de prata. Olha, nós estivemos lá, estamos fartos. E a gente veio anunciar as boas novas para vocês. E aí Israel saiu todo. Aquele que não acreditou foi atropelado. Porque ele viu a abundância, mas quando o povo estava correndo, atropelaram ele morreu atropelado. Você vê que ele não creu. Cuidado. Olha, quando nós não cremos em Deus, o resultado é morte. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E é essa abundância que Deus tem para nós. Então, eu queria, diante dessa história aqui que vocês já entenderam, eu agora queria trazer para o nosso contexto, fazendo uma tipologia de cada simbolizando, na verdade, né? O que simboliza os círios, por exemplo. Então eu vou fazer essa tipologia dizendo o seguinte: que os círios, que simboliza ali o inimigo, que é quem? O diabo. A Bíblia diz que ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Para quem não sabe, ele usa estratégia para os filhos de Deus, mas os que não são ainda, ainda não conhecem o Senhor, já estão na mão dele escravizados. Então, observe que nós temos que estar num posicionamento como soldado do exército de Cristo, sempre preparado para a batalha. Por quê? Porque a vitória sempre será certa, para quem está posicionado. Então, o círio simboliza literalmente Satanás, que escraviza as pessoas e quer matar o povo de Deus, não é? E toda a nação, na verdade, todas as nações. Então, o Israel, não é? Ele simboliza um povo escolhido, que é eu, você, todos nós, todo aquele que já tem Jesus como único Senhor e Salvador. Os leprosos simbolizam o nosso pecado. Nós somos pecadores, gente. Mesmo remido pelo sangue de Jesus, mesmo entregando a nossa vida para Jesus, recebendo o seu perdão e recebendo a sua salvação, nós continuamos pecadores. Sabe por quê? A nossa natureza não se converte. Gente, a nossa natureza será o último inimigo a ser vencido. No dia da minha morte eu vou vencer a minha natureza. Por quê? Porque eu vou vencer ela? Porque eu não vou ter mais esse corpo corruptível. Nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Na hora que eu morrer, não vou morrer. Aí eu vou passar da morte para a vida, porque eu vou ganhar um corpo glorificado para estar com o meu Senhor eternamente, cada um de vocês. E é esse sentido. O Evangelho só tem um sentido: salvação para toda a humanidade. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho Jesus, para todo aquele que nele crê, não venha morrer a segunda morte, que é a morte eterna, mas ganha vida eterna com ele. Essa é a essência do Evangelho. Agora, observe uma coisa. Eu falei aqui que os círios, que era o inimigo, Satanás, Israel, o povo de Deus, escolhido de Deus. Os leprosos são os pecadores, somos nós, não é? O nosso pecado. E os despojos que eles deixaram lá, fugiram, deixaram lá, é a salvação. É exatamente isso que simboliza. Então, observe que se você disse que era herdeiro da abundância de Deus, porque, gente, a abundância de Deus não se compara com nada dessa terra, nenhuma riqueza, tudo aquilo que você teve de melhor nessa terra, a abundância de Deus não se compara, não chega nem pertinho daquilo, porque o que nos espera ninguém ainda viu, mas está aguardado para nós. Então, Deus nos chamou como herdeiros, gente, não é? Herdeiros da abundância de Deus. Deus diz também, Ele tem promessa para essa terra, que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas o outro ponto que eu queria falar dentro do tema é que Ele nos chamou como cooperador juntamente com Ele. Eu falei aqui no domingo passado, pregando aqui, que Jesus, Ele veio cumprir a missão que o Pai mandou, e Ele disse: agora vocês que vão dar continuidade. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando cada um de vocês. Ei, estou enviando, isso é uma ordem. Isso é sério, gente, se não fosse uma ordem. Agora, nós estamos muitas vezes na zona de conforto e não queremos sair de lá. Tem pessoas que não querem confrontar, entrar na batalha para confrontar o inimigo, com medo. Ei, se você não confrontar ele, ele vai te confrontar e te derrotar. Mas se você enfrentar ele no nome do Senhor, você vai vencer. Muitos que se covardam. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem que temer a Satanás não. Ele já foi vencido na cruz. Você tem que temer a Deus que venceu ele e que te deu a armadura dele. A armadura do diabo foi arrancada.
por Jesus Cristo. Foi tirada, ele está sem armadura, ele é vulnerável, ele está vulnerável, ele é um perdedor, os dias dele estão contados, e ele sabe disso, por isso que ele está correndo, para nesses últimos dias, levar o máximo para o inferno. Ei, mas você foi chamado com uma missão, de levar a todos a salvação do Senhor. Isso é uma verdade. Se você não entendeu isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é nada mais e nada menos do que ide e pregar o Evangelho a toda criatura. A essência do Evangelho é isso. Se você não entendeu e não está vivendo, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você não está vivendo o Evangelho. Você sabia que é melhor dar do que receber? Então dê o que Deus lhe entregou, porque Ele tem abundância para continuar te entregando. Nós estamos muito conformados com o que temos. Cuidado que as coisas dessa terra vai passar, tudo. Mas o que não há de passar é todas as promessas que Deus fez até da eternidade. Ela não há de passar para aqueles que confiam no Senhor. Então observe uma coisa aqui. Quando a gente entende isso, a gente entende que nós temos que anunciar as boas novas. Então aqueles leprosos, ele simboliza a gente. Ele representa a comunidade cristã. Eles continuaram leprosos. Nós estamos aqui, somos pecadores, gente. Eu não sou melhor do que ninguém, nem ninguém aqui é melhor do que o outro. Estamos no mesmo nível. Deus, quando olha para todos aqui, ó, só existe a diferença de uma hierarquia. Hierarquia ministerial, pastor, diácono. Só existe essa hierarquia. Mas quando Deus olha para mim e para você, o amor é o mesmo. A qualidade é a mesma. Ele não distingue de um para com o outro. Agora, o que vai fazer a diferença sobre as nossas vitórias é o nosso posicionamento que vamos tomar diante do chamado que Jesus nos fez, diante da ordem que Deus nos deixou. Observe, olha a gente observando a missão do leproso aqui, não é? Foi o que o leproso fez. Eles receberam, não é, a abundância de Deus, porque foi Deus que deu vitória. Aquele povo ouviu. O exército de Deus não viram, mas ouviu. No escuridão todo mundo correu e deixou tudo. Entendeu? Foi Deus que fez. Ei, você não é merecedor da salvação. Você não pode fazer nada, nem mover um fósforo para receber a salvação. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já fez quando morreu naquela cruz por você. E o que é que você está fazendo por Ele? O que é que nós estamos fazendo por aquele que morreu? Aquele que nos trouxe a abundância de vida. O que é que nós estamos fazendo? A única ordem que Ele deu, a única coisa que Ele pede é para você, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Dê continuidade no meu ministério. Olha, o meu ministério durou 3 anos, o de vocês vai continuar. Dê continuidade. E aí a gente observa uma coisa, que os leprosos anunciaram as boas novas, correram lá e anunciaram, porque eles vamos lá anunciar, senão nós vamos ser culpados. Ei, crente, você é culpado. Se está tendo a oportunidade de evangelizar em qualquer lugar, no trabalho, na rua, dentro de um ônibus, seu vizinho, tem gente que faz o contrário. Tem gente que vive de um cristão, tem cristão que vive de uma forma que os vizinhos dizem, ser crente igual a esse, jamais. Eita, lá vem um crente ali, desvia dele. Gente, nós não temos que ser assim, nós temos que ser um crente, e quando as pessoas veem, olha quem está ali, acorda de socorro, o poder de Deus está sobre aquela pessoa, corra lá, peça oração, porque Deus vai ouvir a sua oração. Ele sempre tem uma palavra de boas novas para a gente. Você é esse crente? Você realmente entendeu a ordem de Deus? Observe outra coisa aqui, que eles anunciam a boas novas, senão eles entenderam que eles iam ser dados como culpado, e eles cumpriram a sua missão, e todo Israel foi salvo da fome e da morte. Deixa eu dizer, as pessoas estão morrendo todos os dias, com fome de Deus, com sede de Deus, e indo para o inferno. Lá nem um pingo de água vai ter para matar a sede deles. Vão queimar por toda a eternidade. Deus vai cobrar de cada um de nós, se tivermos a oportunidade e deixamos essas pessoas ir para o inferno. Agora, pense aqui uma coisa. Que privilégio, gente, que privilégio nós temos de ser cooperador juntamente com Deus. Gente, que privilégio. Você está usufruindo desse privilégio. É uma honra para nós. É um privilégio para nós ser cooperador juntamente com Jesus. Que honra é essa? Você está fazendo valer essa honra na sua vida? Observe aqui que essa missão, gente, ela, além de ser urgente, ela é intransferível e ela é inadiável. Ela é para ontem, gente. Vocês estão perdendo tempo.
Ela tem urgência. Jesus está voltando, igreja. Não, todos não entenderam não. Jesus está voltando, igreja. Será que a gente entendeu isso? Sabe, eu vi um homem pregando, mandaram para mim um vídeo, um homem pregando com a corneta, e ele dá aquele toque da corneta, da vinda do Senhor, na rua, e a voz dele é altíssima, e ele grita: Jesus está voltando, igreja! Povo, arrependam-se, pecadores! Olha a forma que ele está evangelizando, está escrito, ninguém vai ter desculpa não. Observe aqui, mas Deus chamou você para anunciar, não só foi esse homem não sei de que forma, mas é para anunciar. Então, essa missão é urgente e ela é intransferível, você não pode transferir essa missão para ninguém. Deus vai cobrar de você, você vai ser dado como culpado se você não assumir e colocar em prática. Outra coisa, ela é inadiável, você não pode adiar. Mas agora eu estou muito ocupado, é muito trabalho, tem que cuidar de filho, tem que trabalhar. Ei, você não convive com ninguém, você está isolado numa ilha, sozinho. Porque se você convive com pessoas dentro da sua casa, com vizinhos, com gente do trabalho, no ônibus, aonde você for, tem gente assim para você anunciar as boas novas. Anuncie de alguma forma. Anuncie, por isso que eu me visto de coelho para sair pulando no meio da rua, me visto de boneco. Às vezes o pessoal pensa que eu sou até mágico, gente. Eu não sou mágico, eu sou crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu uso muitas estratégias. Olha, eu já parei praça, shopping, aeroporto internacional em outro país. Parei só fazendo aqueles truques, todo mundo parando para ver, o aeroporto parou, até os funcionários veio, até a Polícia Federal, que não viram, estava lá atrás, soube, correu atrás do nosso carro, parou lá na frente, manda um baixinho descer aí, foi lá na África. Aí eu soube que tinha um baixinho anunciando aí alguma coisa, e todo mundo está comentando, e a gente não viu, a gente também quer ver. Gente, quando a gente se dispõe, as pessoas querem ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. É porque eu sou bom? Não. É porque eu sei pregar? Não. É porque eu tenho um Espírito Santo habitando em mim. Se eu abrir a minha boca, ele vai encher. Abre a tua boca. Observe aqui. Olha que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. O versículo aqui é 6, 1 e 2. Diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus te socorreu, e Ele quer te usar para que muitos sejam socorridos. Porque as pessoas estão morrendo com fome de Deus, com sede de Deus. Essa é a pior fome. Gente, a pior fome e a pior sede não é essa que mata a vontade do corpo, mas é a que mata a vontade da alma, do espírito. Deus te deu a oportunidade, o privilégio de ser cooperador com Ele. O que a gente observa aqui? Deus, Ele nos transformou, sabe para quê, gente? Para sermos agentes de transformação para as nações. Deus não te transformou para viver dentro de 4 paredes. Sabe quando foi que eu ouvi a primeira vez a voz de Deus no meio da rua, cheio de gente ao meu redor, no centro de Recife, que eu morava lá? Eu não tinha tido experiência com missões ainda, nem de ir para as nações. Eu ouvi a primeira voz de Deus, eu andando, e alguém chama minha voz, meu nome é Edinaldo, alto, e eu paro, olho, muita gente batendo em mim, me empurrando, porque o centro da cidade é muito pesado. E aí eu vi que não tinha ninguém, continuei, mais uma vez, aí eu fui me lembrando, quem será que me chamou? Aí veio na minha mente aquela passagem que eu vi, essa pregação de Samuel, que ouviu a voz de Deus. Será que é o Senhor? Aí quando eu disse isso, a voz de novo. Aí eu não parei mais não, eu disse: é o Senhor, pode falar. Foi assim que Samuel fez? Eu estou te escutando, o teu servo escuta. Deus disse assim: eu te chamei para uma igreja sem parede. Gente, eu vi essa voz tão nítida, que eu fiquei, meu Deus, será que foi Deus mesmo? Ele foi embora, passou. No próximo domingo tinha um culto de missões, e fizeram um apelo, e eu me dispus, era um órgão missionário, e eu fui para a obra missionária. Quando eu cheguei no campo missionário, 23 dias no sertão, evangelizando, implantando uma igreja.
Depois que ele terminou de pregar no povoado, andando de sítio em sítio, eu e um missionário andando para o próximo sítio, naquele descampado, eu ouvi aquela mesma voz, dizendo, Edinaldo. Eu disse, é o Senhor. E eu, na minha mente, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, é essa a igreja que eu te chamei. Quando eu estava no campo, gente, eu entendi que aqui eu recebo, mas eu tenho que estar lá fora dando o que eu recebi. É aqui que eu me encho, para ter o que eu posso dar lá fora. Você está recebendo, não diga que não tem. E isso é sério, não é? Eu entendi aí. Então preste atenção. A gente observa que Deus nos transformou, gente, para sermos agente de transformação para as nações. Você tem sido agente de transformação dentro da sua casa, no seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e nas nações? Porque até os confins da terra. E não é se você está fazendo não, eu já evangelizo no bairro, então não vou precisar orar. Não, você tem que orar. Então não vou precisar ir. Se Deus mandar, você tem que ir. Então não vou enviar, você tem que enviar. A missão é uma só. Não existe fazer um e estar satisfeito, não. Observe aqui. Agora, o que nós podemos fazer? Não apenas, vocês estão entendendo que Deus chamou vocês para anunciar as boas novas, mas o que eu posso fazer também para chegar aos confins da terra? Porque a gente já leu essa semana passada em Atos 1:8, que Deus diz, recebereis poder. Para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês já receberam quando entregou a vida para Jesus. Para seres o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, Deus te chamou para ir aos confins da terra. Ah, mas eu não tenho chamado. Tem sim. Todos nós temos chamado para ir para os confins da terra. E eu vou provar para vocês que todos têm. Talvez não em físico. Não em físico. Mas em espírito e no enviar. E a gente vai ver isso aqui dentro, na própria palavra do Senhor. Então, olha o que diz aqui, o que eu posso fazer por missões então. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 9:23. Diz assim, ó. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Tudo que você venha fazer, faça por causa do Evangelho. Tudo. Por isso que a Bíblia diz, se comais, se bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A sua vida tem sido assim. Tudo que você faz realmente é para ser um cooperador do Evangelho, porque as pessoas estão procurando Jesus, e elas só podem ver em você, que é templo dele. Se precisar falar para eles, abra a boca e fala, mas a pregação mais eficaz é aquela que se vive. As pessoas querem ver algo diferente, que o Evangelho não fique nas tuas palavras, mas fique na tua vida, no teu ser, nos teus movimentos. Observe aqui, você realmente pode ser um cooperador de Deus, não é? Aqui diz assim, eu vou ler novamente, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, primeiro ponto que eu quero falar aqui, o que você pode fazer por missões? Você pode ser um cooperador orando. A oração você pode ir para todas as nações da terra, pode ou não pode? Agora você tem orado? Quanto tempo você tem gastado? Com qualidade na presença do Senhor. Isso é missões. Isso é missões, gente. Quanto tempo você tem gastado em oração? Observe aqui uma coisa. Quando a gente lê esse texto, entendendo que a gente pode ser cooperador através de missões, olha o que diz aqui Mateus 9:38. Diz assim, ó. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua. Você não apenas tem que orar para mandar trabalhadores para a sua seara, mas a gente vai ver lá na frente. Você tem que enviar, Deus vai mandar, mas você também tem que sustentar muitas vezes, você tem que manter, você tem que abençoar a vida deles. Porque tem lugares que eles não vão poder trabalhar, tá? Para quem não sabe, um país muçulmano, por exemplo, um estrangeiro não pode trabalhar, porque ele vai tirar a oportunidade dos que estão lá. E às vezes ele tem que pregar o Evangelho. E se ele trabalhar o dia todo, como é que ele vai fazer o trabalho missionário à noite? O pessoal está se recolhendo. Depende, cada caso é um caso. Observe aqui outra coisa, dentro desse versículo que a gente acabou de ler. A gente observa que as boas novas devem chegar até onde? Até os confins da terra. As boas novas têm que chegar lá, e você é responsável. Você que está me ouvindo, tanto aqui como pela internet, nós somos responsáveis para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Deus não te chamou para você ir até lá, mas você vai até lá orando, e eu vou dizer por quê, e como você pode orar. Olha o que diz Efésios, o apóstolo Paulo, gente, ele
Quando ele se converteu, ele ficou um período no meio dos irmãos. Ele era um fazendedor de tenda, enquanto ele estava ali. Mas no dia que ele saiu para o campo, ele não tinha mais tempo para fazer tenda. Por isso que ele passou fome, ele passou necessidades. Sabe por quê? Porque algumas igrejas falharam com ele. Alguns irmãos que fizeram uma promessa, não cumpriram. E ele passou fome. Eu posso ler aqui, no mínimo 10 versículos, Paulo falando as necessidades que ele passou e chamando a atenção dos irmãos, quando ele manda a carta para Filipos e manda para outros. Olha o que ele diz aqui, em Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Ele diz, falando de oração: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeiro, dá um ponto aqui. A gente observa que ele está nos chamando a atenção para dizer que nós devemos orar o tempo todo, em todo o tempo, até no Espírito. Esse orar no Espírito é viver o Evangelho, gente. É ter a compaixão de Deus para com o próximo. E ele diz assim, e perseverança, quer dizer, vigiando, viver uma vida intensa diante do Senhor, uma vida íntegra. Como é que suas orações vão passar desse teto, gente? Então, ele diz vigiando, e ele diz também aqui, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? O povo de Deus, os missionários que estão lá. Ei, você tem que orar por eles. E Paulo termina dizendo o seguinte, ele ainda diz assim: e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Você sabia que quando você ora pelo missionário, investe na vida do missionário em oração, você está cooperando juntamente com Cristo, com ele, e essa missão é de vocês dois? Então, quanto mais missionário vocês orar, melhor. Então você pode fazer missões orando. Gente, na oração não tem fronteiras geográficas, não tem. Olha como é difícil, viu? Essas fronteiras geográficas. Mas pela oração não existe essas fronteiras. Você vai chegar em qualquer lugar do mundo. Pela oração, gente, também não existe barreiras linguísticas. Você não conhece a língua daquele lugar, mas pela oração você vai orar por aquele povo perdido e vai orar pelos missionários que estão sendo enviados, para aqueles missionários pregar para aquele povo, para um daquele povo se converter e ele mesmo pregar para o povo dele. Entendeu? Então, pela oração não tem barreira linguística, nem também pela oração não existe preconceitos culturais. Gente, quem acaba com a cultura que vai contra os princípios de Deus é o próprio Deus. Mas o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que chegar primeiro. A verdade da salvação. Tem pessoas que vivem numa cultura totalmente satânica. E quem que vai mudar isso? É você? Não. Mas você é cooperador para anunciar o Evangelho, para que Deus mude essa situação lá. Então você é responsável. Então pela oração você chega longe. Agora, vamos falar aqui outro ponto que você pode ser cooperador. Não é? Você pode ser cooperador na contribuição. Olha, outro ponto. Ei, não é só em um não, é em todos que eu vou falar aqui. Porque tem pessoas que, eu já estou muito bem porque eu já estou orando. Entendeu? Mas olha, mão de vaca. Gente, o Evangelho, a missão, não se faz sem dinheiro não. Entendeu? Não se faz sem dinheiro não. E Deus quer te dar o privilégio de você ser instrumento dele, para investir na vida daqueles que tem chamado para fora. Observe aqui. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 15 a 20. Então vamos falar sobre que você pode ser um cooperador contribuindo. Vamos ler então, Filipenses. Diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, isso é Paulo falando, viu? Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está falando aqui para os filipenses. Olha, muitas pessoas se comprometeram, só os filipenses. Ele está mandando uma carta para os filipenses, mostrando a irresponsabilidade daqueles que se comprometeram e não fizeram. Olha, aí diz assim, vou continuar aqui: senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aí, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, que nome feio é esse?
Não bote no filho de vocês, não. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus, ora a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Observe aqui que Paulo, ele termina, ele conta a situação, as pessoas que cumpriram, as que não cumpriram, entendeu? E agora ele está dizendo que ele estava vivendo na abundância. Por quê? Porque a igreja, ela é obrigada a enviar e manter. A igreja, ela é responsável em suprir, em segurar os missionários lá. Gente, eu conheço muitos missionários que foram abandonados, eu conheço, porque eu trabalhei muitos anos com missões, foram abandonados. Sabe quem é o culpado? Eu e você, somos nós. Então, se você vai prometer alguma coisa, cumpra, porque é melhor que não prometa, do que prometendo, não cumprindo. Observe aqui, dentro desse contexto, que Paulo termina essa frase dizendo o seguinte: e também por mim, para que me seja dado o abrir da boca. Não, desculpa, no final do que eu li aqui. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória, esse outro aqui. Sim, ele diz, em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que o dar é isso, é melhor dar do que receber. Quanto mais você tem para dar, mais Deus vai te dar. É o talento. Quanto mais talento, quanto mais você multiplicar o talento, mais Deus vai colocar talento na sua mão. Tem uns que não multiplicou não, enterrou, escondeu. Deus vai pegar desse e dar aquele que está multiplicando. Aí tem gente que se conforma, ou fecha a mão e perde a bênção, não é? Então, observe uma coisa aqui que eu vou falar para você. A devoção do nosso coração é medido pela liberalidade do nosso bolso, sabia? A devoção do seu coração, veja só, isso é sério, é medido pela liberalidade do seu bolso. Significa que não há coração aberto para missões onde o bolso está fechado. Seu coração está aberto para missões, para cumprir, para ser cooperador, então você tem que abrir seu bolso. Vocês não entendem, as leis de Deus não é igual à lei daqui não. Gente, quando Deus manda, Ele se responsável em multiplicar o que está no teu bolso. Então você precisa estar atento, não vá pelas emoções não. Estou dizendo para o seguinte, Deus está tocando meu coração para abençoar, abençoe. Mas se você tem condições de abençoar sem Deus mandar, abençoe. Se você não tiver condições, abençoe também. Abençoe também. Sabia que você tem que fazer isso? Sabe o que mandaram? Eu gosto de ver algumas coisas interessantes. Mandaram essa semana um videozinho para mim no WhatsApp. Uma missionária chorando, falando desse testemunho, chorando num púlpito. Ela fazendo um apelo no povoado onde ela estava. Ela estava estabelecida para ir fazer missões fora. E foi na igreja, povoado já não tem muito dinheiro, né? E aí falou com o pastor deu oportunidade, ela falou na igreja, vá no departamento infantil, porque eles incentivam as crianças a ofertar e fazer missões. E ela foi até nas crianças, e ela fez uma coisa, olha, todo mundo que puder ajudar com qualquer coisa, na área financeira, ou alguma coisa que eu vou precisar para levar, então vocês me procuram, a campanha vai até o dia tal, e eu vou... E quem puder me dê o nome que eu vou na casa de vocês. E ela foi. Ela chegou na casa de uma casa, tinha 3 crianças. Uma mais velha que era responsável pelas menores. E a menor chegou para ela e disse... Aí a missionária bateu lá. Minha mãe não está, ela trabalha, a gente passa o dia só. Aí disse assim, eu sei, você veio buscar a sua oferta. Aí foi lá, correu e veio com a mão fechada. Aí disse assim, minha oferta está aqui. Aí ela disse assim... Você tem oferta para dar? Aí disse, todo dia quando todo dia minha mãe vai trabalhar, a gente ainda está dormindo, que ela é empregada. E aí, ela deixa 10 centavos, era o valor do ovo naquela época, eu não sei quanto está hoje, deve ser 50 centavos, 10 centavos na nossa cama, na nossa rede, 10 centavos. Aí quando a gente se acorda de manhã, cada um vai comprar o seu ovo, que é aqui perto, e aí a gente come com farinha. E aí, ela pegou esse... Aí, essa criança dizendo esse testemunho, e está aqui minha oferta, aí colocou 30 centavos. Aí ela, como é que você conseguiu 30 centavos? Eu passei 3 dias sem comer o ovo. E aí todo dia eu comia farinha. E aí,
Aí ela disse, mas por que você fez isso? Deixou de tomar café? Assim, não, é porque tem pessoas que estão indo para o inferno, e eu já tenho uma salvação, eu preciso investir nessas pessoas, e você vai lá anunciar para ela, então eu quero que essas pessoas sejam salvas, porque eu já tenho uma salvação, e eu não posso deixar ela sem salvação. Aplauda ao Senhor, gente. Observe, gente, que isso é muito sério. Essa missionária chorando deu esse testemunho. Então, deixa eu dizer mais um ponto para a gente, esse é o último ponto, que a gente vai falar sobre como ser cooperador, fazer missões. Está em 1 Coríntios 3:9. Diz assim, ó, 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você é o quê? Cooperador. Vocês estão com medo de dizer, né? Vocês são quem? Ó, que é vocês que estão dizendo, viu? Disseram porque quis, mas é isso aí que vocês são. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus, não é? Nós somos edifício de Deus. Você está realmente, o que é que você está fazendo por tudo isso? Sabendo quem você é. Então você pode ser cooperador também, evangelizando. Ei, não passe esse cajado para ninguém não. Essa responsabilidade é sua. Repasse o que você recebeu, senão você vai ser dado como culpado. Olha como é sério. É sério, muito sério isso. E o apóstolo Paulo, quem está falando isso, gente? Eu já falei a semana passada que ele disse, prega o evangelho, não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de você se não pregar o evangelho. Por quê? Porque você recebeu. Que egoísmo é esse, de receber algo tão precioso? Imagina que você recebeu o próprio Espírito de Deus. Gente, o que Deus tem mais de precioso, Ele depositou num vaso de barro que é você. O Espírito dEle está depositado dentro de você. O poder de Deus está sobre você. O que é que você está fazendo com esse poder? Ele não é seu. Quer vivenciar algo novo do poder de Deus? Todo dia se dispõe a ser cooperador de Deus. Não sei de que forma, porque Deus é um Deus de novidade de vida. Você está conformado e acomodado com as experiências que você teve com Deus daqui para trás? Gente, isso não é nada. Olha, se você crê, ainda é nesta manhã, neste culto, o poder de Deus vai ser manifesto, e você vai vivenciar algo que nunca você viveu, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. A gente não entende o que é um Deus do infinito. Gente, Ele é infinito em tudo, em coisas novas. Olha, todas as experiências que eu já tive com Deus, e as maiores foi fazendo o evangelho, pregando o evangelho. As maiores experiências que eu tive com Deus, sobrenatural, foi fazendo o evangelho. Aqui eu recebi, mas foi quando eu pratiquei que eu vivenciei. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que eu tinha algo que Deus fazia, eu dizia assim, esse é o máximo. Não era não. Não era não, porque Deus tinha algo maior e fazia lá na frente. E continua fazendo nos dias de hoje. Então, você pode evangelizar. Romanos 10, diz assim, versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então você tem a obrigação aqui de evangelizar, de orar, de enviar, de ir. Está aqui, medite esse versículo em casa, tenha ele na cabeceira da sua cama para você não esquecer. Então observe aqui, enviando e evangelizando. Então você pode ser cooperador nisso, não é? Você sabia que você envia e mantém, sustenta, faz os três. Quando você, olha só, quando você é cooperador orando, quando você é cooperador contribuindo, quando você é cooperador evangelizando, você está semeando. Quem semeia um dia vai colher. E quem semeia como cooperador vai colher todas as promessas que Deus deixou na palavra dele para você. Tem pessoas que só querem as promessas de Deus, mas não quer ser cooperador de Deus. Entendeu? E nós temos que ser cooperador. Para cada promessa tem um princípio para se cumprir. Então observe aqui, a posição mais alta e honrosa que ocupa o mais alto escalão do governo é ser embaixador de Cristo, e foi para isso que Deus te chamou.
A posição mais alta, Deus está te colocando embaixador de Cristo na terra. Essa é a posição mais alta. Você pensa que a posição mais alta do governo dessa terra é o presidente? Não, é ser embaixador de Jesus Cristo. Se ele for um cristão, ele também é um embaixador. Mas essa é a posição mais alta que Deus colocou na vida de um ser humano. E eu queria terminar agora. Eu queria pedir para Felipe e Maria vir aqui. Ele vai concluir, tá? Trazendo um relatório para vocês. Muitos aqui investiram na vida de Felipe. E eu queria terminar essa palavra aqui mostrando como vocês foram cooperador na vida de Felipe e família. Para quem não sabe, Felipe é meu filho. Eu sei que todo mundo sabe, mas pode ter alguém visitando. Ele é missionário ali na Indonésia. A esposa dele é indonesiana, não é? E vocês vão ver que quando Deus enviou ele, Deus capacitou ele, porque com 3 meses ele já falava a língua fluentemente da Indonésia. Com 6 meses ele já falava o inglês fluente. Então, ele vai dar um testemunho aqui rápido, trazer um relatório, não é? Ele já sabe o tempo que ele tem, mas assim, eu trouxe ele aqui para ler agora o último versículo para passar para ele, que é em Provérbios 11:30. Diz assim, Provérbios, está aí na tela? Provérbios 11:30, diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Você é sábio? Se você não ganha almas, você não é sábio. Olha só, gente, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Vou passar aqui para Felipe. A graça e paz, igreja. Depois da pregação dessa, não precisa falar mais nada, né? Mas eu quero passar apenas um relatório para a igreja que tem nos acompanhado na Indonésia. Eu queria começar com um pequeno vídeo para vocês acompanhar algumas fotos do trabalho que a gente fez. Estás aqui, movendo É o país com a maior população muçulmana do mundo. te adorarei, te adorarei. A gente pode trabalhar com a escolinha de futebol, dando aula na escolinha de futebol. E essas crianças têm assim, crescido muito no conhecimento da Te palavra. adorarei, te adorarei. Estás aqui. Isso é alguns campeonatos que participamos também. E eles se destacam nos campeonatos pelo que ele tem aprendido do Evangelho, de amar o próximo. Estás aqui, transformando nossas vidas. Esse é um trabalho que Maria faz do curso de maquiagem, ela vai falar um pouco. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu trabalho com muçulmanos e alguns hindus também. Tocando os corações, te adorarei. Essa visita é num lugar que eu, há 3 anos atrás, consegui entrar através do concerto do barco. Isso aí é um cemitério onde ele não enterra os mortos. É muita magia negra nesse lugar. É uma batalha espiritual muito grande. Te adorar. Isso é um altar de crânios que eles adoram os antepassados. E aí também fazia várias visitas de pessoas relacionadas aos ministérios que a gente exercia lá. Isso é a gerente do banco, que a gente fez amizade com ela e ela convidou a gente para ir na casa. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Isso aí na nossa casa, a gente convive realmente com eles. Te adorarei. Visita também pessoas enfermas para orar e ministrar. E a gente também foi facilitadores de algumas pessoas. Isso aí é meu pai pregando na rua. Ele não sabia que era proibido e a gente só fez traduzir ele. Isso é uma escola, era um culto evangélico na escola, só para os evangélicos.
mas muitos muçulmanos foi assistir por causa dos truques. Isso é um amigo meu que foi de férias para a Indonésia e ele foi fazer atendimento dentário na nossa casa e atendeu todo o bairro. Isso é um pouco do que a gente vive lá. Lá o maior meio de transporte é a moto. Algumas danças, um momento festivo do lá. As lágrimas restaura os corações. Tu és a resposta. Então é isso, eu queria mostrar um pouco, fazer esse relatório para a igreja, porque esse trabalho não é nosso, mas esse trabalho é de todos nós. Assim, essa igreja está envolvida na Indonésia. O cristianismo está crescendo na Indonésia. Aquele dado 3% já é um pouco antigo. Acredito que hoje em dia já tem 10% de cristãos na Indonésia. Mas no mesmo momento que vai crescendo o cristianismo, também os atentados terroristas têm aumentado. Em 7 anos, eles queimaram, explodiram 200 igrejas. E depois que sofre atentado na igreja, é muito difícil ela retornar, porque como é um país islâmico, ele não deixa mais abrir a igreja. Então é um trabalho muito, muito difícil assim. Mas Deus tem um propósito para vários missionários estar na Indonésia. Aquele missionário, aquele país é a maior população muçulmana. Mas a gente está lá crendo que aquele país vai deixar de ser a maior população muçulmana do mundo. E aquele país vai ser um país que vai conhecer a Cristo. E eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a gente lá. Eu queria dar um testemunho que, assim, é para vocês verem como Deus opera naquele país. Teve um lugar lá que foi a maior tsunami que aconteceu. E tinha uma igreja que estava querendo fazer o culto de Natal. E essa igreja pediu autorização para o governo para fazer esse culto de Natal e o governo não autorizou. Isso tinha um templo, mas o templo é uma casa, não tem placa de igreja, não tem nada, é tipo escondido. Mesmo assim, eles não autorizaram o culto de Natal. E a igreja ficou muito triste, o pastor ficou muito triste e depois foi lá tentar novamente e eles falaram: se vocês quiserem fazer o culto de Natal, vocês podem subir a montanha e fazer no meio da floresta. E eles ficaram muito abatidos, mas aí conversaram entre eles e disse: não, já que a gente não pode fazer na igreja, vamos fazer lá em cima da montanha, pelo menos a gente vai adorar a Deus no culto de Natal. E eles prepararam tudo e no dia de Natal eles subiram a montanha, no meio da floresta, não tem nada em cima da montanha, armaram uma tenda e dormiram lá. E pelas 2 noites que eles dormiram lá, a pastora teve um sonho dizendo que era para ela correr e pegar tudo que ela podia e chamar todo mundo que ela conhecia. E ela achou que era só um sonho normal e ela sonhou 3 vezes a mesma coisa. E ela conversou com as pessoas, membros da igreja, e eles então, a gente acredita que é de Deus. Vamos lá e chamar todos os nossos familiares, todo mundo que a gente conhece para esse culto. E eles desceram a montanha, chamaram todo mundo e subiram novamente a montanha. Quando chegaram lá em cima, teve o primeiro terremoto e depois de meia hora veio a tsunami e matou milhares de pessoas lá nessa ilha. Então, às vezes a gente não entende qual é o propósito de Deus. Às vezes a gente quer ir contra o que Deus tem para a nossa vida. Igual eles ficaram tristes, abatidos, quase que não faziam culto. E Deus usou o muçulmano para dizer: vai fazer o culto no meio da floresta, na montanha. E eles foram salvos, porque eles obedeceram a Deus. Glória a Deus. Não só esse, mas tem vários testemunhos da Indonésia, o que Deus tem feito. Deus tem dado sonhos a muçulmanos, a gente tem se convertido. Tem muitas coisas que Deus tem feito, porque Deus tem um propósito para aquele povo. Eu queria dar a oportunidade para a Maria falar também um pouco do trabalho dela com essas mulheres muçulmanas e hindus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Graças a Deus, eu já posso falar um pouquinho português agora. Mas eu vou dar testemunho, melhor Felipe traduzir para vocês poderem entender. Jadi saya bekerja dengan wanita Indonesia. Lá eu trabalhei com as mulheres da Indonésia. Yang beragama Islam dan Hindu di Bali. Mulheres muçulmanas e algumas hindus lá de Bali.
Jadi mungkin ada yang belum tahu, saya bekerja dengan make up karena wanita di Indonesia kebanyakan merasa mereka tidak berharga. E lá eu trabalho com a maquiagem, porque a mulher na Indonésia, ela não se sente valorizada, ela não tem valor. Dan waktu Felipe bekerja dengan sepak bola, di sana ada wanita-wanita yang mengantar anak mereka. E quando Felipe estava trabalhando na escolinha de futebol com as crianças, vinha muitas mulheres também, as mães das crianças, e ficava lá esperando. Di situ saya melihat bahwa wah ini kesempatan untuk saya menyampaikan cinta Tuhan untuk mereka. E eu olhei aquelas mulheres ali sem fazer nada sentadas, eu disse, isso é a oportunidade para falar do amor de Deus. Tapi waktu itu saya berdoa, saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau saya bekerja dengan wanita ini, Tuhan yang buka jalan karena tidak mudah untuk orang yang mereka tidak kenal langsung masuk. E eu orei e disse, Senhor, se essa é a tua vontade para eu compartilhar do teu amor para essas mulheres, só abre uma porta, que é muito difícil você chegar e entrar no meio de um grupo assim. Setelah itu beberapa hari kemudian kita datang lagi untuk sepak bola. Tapi waktu itu mereka bilang, mereka yang ajak saya untuk, ayo Maria ikut grup kami ini. E depois de algumas semanas de aula de futebol que eu estava dando, elas convidaram Maria, vem para cá, vamos ficar aqui no grupo conversando. Di situ saya bilang, wah Tuhan Yesus terima kasih, saya akan buat ini dan saya akan sampaikan cinta Tuhan, bahwa mereka berharga di mata Tuhan. E eu disse, obrigado Senhor, essa é a porta que o Senhor abriu para mim. E eu vou levar teu amor para essas mulheres, veja que ela tem valor para ti. Dan waktu saya mulai bercerita dengan mereka, saya bilang, saya mau kasih kursus gratis untuk kalian, make up, kalau kalian mau. E depois que eu estava criando relacionamento com aquelas mulheres, eu disse, eu quero dar um curso de maquiagem para vocês de graça. Mereka di situ kaget, gratis? E elas tomaram um susto, cheio de graça. Saya bilang, iya gratis. Dan di situ mereka semakin setiap hari kita buat kursus, mereka seperti penasaran kenapa saya buat kursus itu gratis. E depois de algumas aulas, elas ficaram questionando assim, por que ela dá esse curso de graça pra gente? Disitulah kesempatan saya untuk berbicara siapa Tuhan Yesus itu untuk mereka. E foi a oportunidade para eu começar a falar de Jesus para aquelas mulheres. Waktu itu ada satu wanita, tapi di situ ada banyak wanita. Tapi satu bertanya, dia bilang, Maria, kenapa bisa kamu buat kursus ini gratis? E dentro dessas mulheres, uma perguntou, por que você dá esse curso de graça? Sedangkan banyak orang yang susah cari pekerjaan. É porque muitas pessoas lá é difícil de arrumar emprego. Di situ saya bilang, karena Isa Al-Masih, Sang Yang Yesus itu ada di dalam hati saya. Aí eu falei para ela, porque Isa Al-Masih é Jesus para o muçulmano. E Jesus... Sang Yang Yesus ada di hati. Porque Jesus está no meu coração. Mereka di situ mereka masih bingung. Oh ya, saya bilang iya, saya buat ini karena Yesus mengasihi kalian. E elas ficaram confusas ainda. E eu disse, eu faço isso porque Jesus ama vocês. Dan di situ mereka, saya bersyukur karena mereka bisa mendengar hal itu. E eu já estava glorificando a Deus porque elas estavam escutando aquilo que eu estava falando. Dan di setiap pertemuan kita, pertemuan make up, E tipo, cada vez que ia passando as semanas, eu dando aula de maquiagem, selalu mereka akan bilang, Kak Maria, kamu yang berdoa. começaram toda vez quando ia começar ou encerrar, ela falava, Maria, você que ora. Dan di situ saya bilang, iya, saya akan berdoa dengan nama Yesus. E eu disse, sim, eu vou orar. Aí eu orava no nome de Jesus. Situ mereka bilang, iya, tidak apa-apa, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan semua orang. E elas começaram a mudar e começaram a acreditar. E disseram, não tem nada, não tem problema nenhum se orar no nome de Jesus, porque a gente crê que Jesus Tuhan semua orang. Jesus é o nosso Deus.
Di situ saya benar-benar bersyukur karena saya lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. E eu pude ver cada semana que ia passando, Deus trabalhando na vida daquelas mulheres. Dan 3 minggu sebelum kami sampai di Brasil, E 3 semanas antes de a gente voltar, saat itu ada satu wanita Hindu. tem uma mulher hindu. Saat kita sedang berbincang-bincang, akhirnya sampai ke pembicaraan tentang Yesus. A gente começou a conversar e até entrar no assunto de Jesus novamente. Dan ada juga satu wanita Korea missionaries. E tem uma amiga nossa da Coreia, missionária também. Dia juga bercerita bagaimana orang tua dia dari Buddha ke Kristen. Ela deu testemunho da família dela que era budista e se converteu. Setelah kita bercerita semua, akhirnya kita tanya, kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu di dalam hidup kamu? Depois que a gente terminou de conversar, perguntou: você quer entregar sua vida a Jesus? Dia pertama masih takut. Ela ainda estava com medo. Dia bilang, iya tapi keluarga saya kalau tahu mereka akan marah, mereka akan usir. E ela disse: eu quero, mas minha família ainda não pode saber, senão eles vão ficar com raiva, pode até me expulsar ou me matar. Di situ kita bilang, tidak perlu kamu mengubah agama. E a gente falou para ela: você não precisa mudar a sua religião, porque só para explicar, na identidade de toda a Indonésia tem a religião dele escrito. Karena agama bukan agama yang menyelamatkan, Porque não é a religião que traz a salvação, tetapi Yesus Kristus yang menyelamatkan mas é kita. Jesus que lhe dá a salvação. Di situ dia bilang, iya saya mau, dan akhirnya kita berdoa, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. E ela falou sim, e orou e entregou sua vida a Jesus. Glória a Deus. Dan saya hanya mau bicara sedikit, mungkin ada orang yang, oh kenapa dia misionaris tapi banyak make up atau seperti ini. Karena banyak orang yang seperti, oh kenapa aku misionaris tapi bisa dandan, selalu dandan ini, pakai begini. Muitas pessoas perguntam: vocês são missionários e vestem uma roupa boa, não sei o quê. Tipo, ficar falando da gente. Karena ini hal yang sangat penting untuk saya sebenarnya. Isso é uma coisa importante para mim. Karena saya mau berdiri sebagai wanita Indonesia yang benar-benar menyadari bahwa saya berharga di mata Tuhan Yesus. Porque isso é o valor que eu tenho para Deus. Deus me dá tudo que eu preciso. Dan apa yang saya pakai itu benar-benar Tuhan Yesus yang kasih. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo foi Deus que me deu. Dan itu benar-benar saya mau benar-benar berdiri betul-betul bahwa ini saya wanita Indonesia, saya tahu saya punya harga di mata Tuhan. E eu tenho certeza, eu glorifico a Deus, porque eu sou uma mulher indonésia e eu tenho um valor para Ele. Dan terima kasih untuk semua orang di sini yang mendukung kita dalam doa, dalam finance. E é isso que eu mostro às mulheres de lá da Indonésia. E eu quero agradecer toda a igreja pelas orações e pela ajuda financeira também que algumas pessoas têm enviado para a gente. Deus abençoe vocês. É como eu falei, essa missão é dessa igreja. A gente só está lá cumprindo o ID de Jesus. E muitas coisas Deus tem feito ainda. Eu queria falar só porque a gente voltou. Nós estávamos orando no final do ano passado. E Deus falou para a Marinha individual, falou: em dezembro vocês vão voltar para o Brasil. E depois falou comigo individualmente. Marinha não tinha me falado. E eu apenas fiquei esperando de Deus o que era o próximo passo. E depois as outras pessoas daqui do Brasil para falar que e a gente ia voltar. E a gente disse: tá bom, amém, Senhor, leva a gente de volta, se é para a gente voltar. E Deus providenciou as passagens para a gente vir. E quando a gente estava tudo certo para vir, uma pessoa indicou a gente a fazer um curso da Coreia, um curso de missões, uma escola de missões, que vai ajudar muito na nosso trabalho lá na Indonésia. É uma escola assim, bem difícil de entrar, é só por indicação. É uma escola coreana, mas tem uma base em São Paulo. E Deus abriu essa porta, a gente já foi fazer uma reunião com o líder da escola, ele é da Coreia. E assim, quando a gente obedece, Deus abre a porta e encaminha tudo, assim.
A gente estava planejando ficar 2, 3 anos lá até voltar, mas assim, a gente obedeceu a Deus, veio e em final de fevereiro começa essa escola até outubro, e após isso a gente está se preparando para voltar para a Indonésia, em novembro ou dezembro. Então eu peço à igreja que continue orando assim. Essa escola também tem um valor mensal, custa R$ 1.500. A gente ainda não tem esse valor, mas a gente crê que se Deus trouxe a gente até aqui, Ele vai prover. E eu peço à igreja que continue orando para a gente, assim, por essa missão, que a igreja realmente se sinta que vocês estão fazendo missões na Indonésia, não é a gente. A gente está obedecendo lá naquele lugar. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Felipe realmente foi sustentado assim em oração por vocês, não é? Muitos se tornou mantenedor dele. Ele voltou, ele continua, pede para que vocês continuem orando. E essa escola ela é indispensável, porque é uma preparação maior. Olha o que Deus fez. Manda um missionário na Indonésia, não é? Aí o missionário vai e prega o evangelho, aí os indonesianos se convertem e fica mais fácil, não é? Para eles dar continuidade lá, porque tem lugares que Felipe foi, em algumas ilhas, se eles soubessem que ele era crente, matavam lá mesmo. Então, mas indonesiano vai saber realmente como lidar. É lógico que ele vai ser preparado quando ele se converte. E aí a gente observa que Deus ganhou Maria, né, na Indonésia, que hoje é uma missionária lá, e Felipe foi lá e ganhou ela para ele. Gente, eu vou pedir para que... Felipe, eu vou pedir só uma coisa bem rapidinho, acho que é importante a igreja saber disso. Felipe, da outra vez que esteve aqui, ele deu um testemunho muito forte nas ilhas que ele andou, e uma das ilhas chamada Baliaga. Essa ilha, ela no pé do vulcão, e aquele povo que está ali é hindu, e eles consideram aquele lugar como centro do mundo. Então eles são únicos, os únicos, quer dizer, o todo-poderoso, né? E eles não deixa nada entrar lá para contaminar. E Deus deu o privilégio para Felipe entrar lá, não é? Porque para ele qualquer religião, qualquer pessoa que não seja hindu entrar lá vai contaminar. Então o evangelho podia contaminar eles. Na verdade era o evangelho que ia libertar a contaminação deles lá. E Felipe conseguiu chegar até lá, e através da ação social, Felipe consertou um barco que estava há muitos anos parado. Quantas famílias precisavam do barco? 16 famílias usavam esse barco para pesca, e o barco estava furado, era de fibra, quebrado. E Felipe aprendeu trabalhar com fibra lá no Recife, e por causa do que ele aprendeu, olha, a gente não sabe na hora, né? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa ferramenta foi usada para entrar, eles só deixaram entrar para consertar o barco. E ali eles passaram a ensinar o inglês na escola, falar sobre a história bíblica, e Felipe voltou agora. Aí, como foi a volta agora? Depois de 2 anos que a gente estava no Brasil, aí eu senti de Deus assim, que era para a gente voltar nesse lugar, só que é um custo um pouco alto. Assim, na mesma ilha que a gente mora, mas é 3 horas de carro, e eu fiz um esforço, assim, a gente alugou um carro e foi, eu, Mário e Gabriel, e chegou lá, tipo, as pessoas paravam assim, no caminho para chegar lá, é uma estrada de barro, e a pessoa parava assim, disse: não, você não pode entrar. E eu falava: eu tenho um amigo, tal pessoa, ele autorizou. E até lá, umas 10 pessoas paravam. Chegou lá, a gente procurou, ele é um dos líderes da escola, da vila, um dos líderes. E eu fiz muita amizade com ele quando eu consertei esse barco. E eu cheguei lá e ele ficou assustado assim, ele não acreditava. Porque 2 anos depois eu ainda lembrei dele. E eu fui até aquele lugar e ele ficou muito feliz. Ele ficou feliz, assim, realizado, e ficou... a gente passou a tarde toda com ele sentado, conversando, e ele ficou pedindo para a gente voltar novamente. Tipo, eu fui lá e depois disso a Jocum parou de mandar equipes lá nesse lugar, então, tipo, abandonou o trabalho que a gente estava fazendo. E eu voltei e vi que a porta ainda está aberta. E esse tempo que a gente passou conversando com ele foi muito edificante, assim, e a gente teve a oportunidade de orar com ele, no nome de Jesus, e ele escutou, a gente falou um pouco de Jesus, e é um lugar que quando a gente voltar agora, a gente quer ir com mais frequência. Esse lugar que tem um cemitério que ele não enterra os mortos, tem essa árvore que eles acreditam que é uma deusa, inala um odor e não fica odor nenhum nos corpos que estão lá. Então é uma magia negra muito grande. A gente tem que realmente se consagrar, estar preparado para entrar naquele lugar. Quando a gente chega naquela vila, a gente sente a opressão, a batalha espiritual naquele lugar. Mas a gente não teme, porque a gente sabe que maior que está em nós. E a gente não deve temer o inimigo, mas realmente está ali para quebrar, derrubar aquelas barreiras do inimigo naquele lugar. E assim, Deus tem aberto várias portas na Indonésia, essa é apenas uma. E ele vai voltar para lá. E o fruto dessa missão está aqui andando o tempo todo. Gente,
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que têm um chamado específico para ficar determinado naquela área. Tem outros missionários que é chamado para ir e voltar através de órgãos missionários, que é missionário também. Aí eu vou aproveitar, nós vamos orar por Felipe e Maria. Eu queria orar pelos missionários que estão aqui. Anderson, ele tem uma missão agora no Amazonas. Ele faz parte de um projeto missionário, um órgão. Pode vir, órgão missionário. Kleber e Adriele também. E vocês vão ficar aqui. Nós vamos orar por eles, tá? Anderson vai para o Amazonas e vai fazer um trabalho através do ministério que eles trabalham com eles. Acho que não sei se é Asa de Socorro. Não. Portas Abertas. Kleber vai fazer um trabalho missionário agora, essa semana, está indo para a África, o Projeto Mochila. E ele está indo com um outro projeto, com outra missão, para Cabo Verde, lá na África. E aí ele está indo quinta-feira. É o mesmo projeto, só que vão em lugares diferentes. Heloísa está aqui. Heloísa vai voltar para o Amazonas, mas antes ela vai para o México. A gente vai orar por essas viagens aqui, tá? Heloísa está aqui. Vem para cá, Heloísa. A gente vai orar por eles, que todos eles estão disponíveis para Deus e vão fazer viagens missionárias. Heloísa vai voltar para o Amazonas, onde ela trabalhou. Vocês viram o testemunho semana passada. Mas antes ela vai no México, passar 3 meses. Então, orem, que ela também precisa de mantenedor, precisa de oração para que isso dê certo. Não é barato, é caro, não é? Mas para um só é caro, mas para muitos não. E vamos ser cooperador. Então, Heloísa também está aqui. Tem algum missionário, tem mais algum missionário aqui que está prestes à viagem? Vai viajar? Tem algum missionário aqui que eu não conheço, gente? Não estou sabendo. Pode vir aqui. Vai viajar, Então a gente quer orar por esses que vão viajar. Tem mais alguém aí, gente? Não, né? Léo, cadê Léo? Tá aí, Léo. Ele é tímido, Estou falando aqui, ele não vem. Cadê Léo? Vem embora, homem. Oxente. Então, gente, vamos ficar de pé para orar por eles. Vamos enviar eles. Cada um tem um chamado, um projeto. Deixa eu dizer uma coisa, vocês também têm. Aonde vocês estão? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, tá? O projeto deles é indo e voltando até o dia que Deus disse assim, agora você vai de vez, vai ficar lá. Não é como Felipe. O projeto de Felipe e o de Heloísa também é definitivo, lá no Amazonas, até a segunda ordem de Deus, lógico, né? E vamos levantar as mãos e orar por eles, principalmente Kleber e Adriele está viajando agora, quinta-feira já, para a África, né? Vamos estar orando então por eles. Olha aí, você é tímido, eu chamando aqui, rapaz, quer levar cascudo? Vamos orar, oremos. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer diante do que o Senhor falou nesta manhã conosco, diante desses testemunhos que foi falado aqui, diante do que temos ouvido, Senhor Deus, a teu respeito, e através do Senhor, o que o Senhor tem feito na vida de muitos. Ó Deus amado, nós queremos te pedir, Espírito Santo, não deixa que esta ministração de hoje venha apenas ficar na mente hoje, mas que essa mensagem de hoje, ela venha, Senhor Deus, remoer todos os dias na nossa mente, que desça para o nosso coração, que nós possamos viver verdadeiramente nesta terra como um cooperador juntamente com Cristo. Então, agora, Senhor, de forma bem especial, eu quero colocar a vida desses missionários que estão aqui, Deus. Cada um deles tem um chamado. Deus, o teu filho vai estar viajando na quinta-feira, Pai, com a sua esposa ali para a África. Toma ele nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Leva eles em paz, Senhor. Ó Deus, guarda os teus filhos, libera uma unção poderosa sobre a vida deles, que eles abram a boca, Senhor Deus, e o Senhor fale àquele povo, Senhor Deus, que a unção de ousadia, de intrepidez seja uma verdade, seja um fato, e que o Senhor use ele com estratégias, com dinâmicas, com teatro, com danças, porque eles têm muitas estratégias, Senhor Deus, que o Senhor tem dado a eles. Toma eles nas tuas mãos, que tanto a ida como o período que ele ficar lá, como a volta, seja conduzido pelo poder do teu Espírito Santo. Toma, Senhor Deus, o teu filho Anderson, toma a sua esposa, Deus amado, eles vão estar esses dias também viajando, Pai, ali para o Amazonas. Ó Deus, leva os teus filhos, usa eles ali, Senhor, traz em paz, Senhor, como também, Senhor, Léo, como também, Senhor Deus, Heloísa, como também Felipe, Maria, Gabriel, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, toma, Deus amado, em nome de Jesus, a vida de cada um dos teus filhos. Pai, tu sabes o que eles ainda precisam para esta viagem. Tu sabes, Senhor Deus, que o quanto ele precisa na área financeira, material, emocional, espiritual. Que o Senhor complete o que o Senhor começou na vida de cada um deles. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que o Senhor os conduza e que eles voltem
Senhor Deus, com os peixes, contando o testemunho do que o Senhor fez naquele lugar. Ó Deus, nós queremos continuar adorando, louvando, glorificando, e que a unção e o poder do Teu Espírito seja sobre eles, no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Deus abençoe.